Diversos pontos de Belo Horizonte amanhecem com rastro de muita sujeira e destruição por causa do temporal de ontem à noite. Casas foram alagadas, árvores caíram, carros e motos foram arrastados e muita gente ficou sem energia elétrica. As regiões Centro-Sul, Oeste e Venda Nova foram as mais afetadas. Vamos então acionar o repórter Clever Ribeiro, que já está nas ruas. Agora ele está na Avenida Prudente de Moraes e atualiza a situação na região Centro-Sul da capital. Bom dia para você, Clever. Pois é, Kátia, situação caótica, viu? Bom dia para você também, para quem nos acompanha no Jornal da Itatiaia, confirmando 6h35. Olha só, pessoal, essa chuva de ontem lembra bem o cenário da chuva de 2020, viu? Que a Itatiaia acompanhou. O cenário é praticamente de guerra. Falamos aqui neste momento, Kátia, como você bem disse, da Avenida Prudente de Moraes, bem esquina com Rua Guaicuí, aqui na cidade de Jardim, região Centro-Sul de Belo Horizonte. E a gente conversava com alguns moradores aqui um pouco mais cedo. A Prudente de Moraes virou um verdadeiro rio. E a gente vai listar aqui para vocês os pontos de interdição, né? Neste momento, olha só, bem em frente ao McDonald's aqui, tem uma árvore de grande porte caída, bloqueando, né, a faixa da direita e da esquerda, a pista no sentido Barragem Santa Lúcia. Ou seja, diversos cones por aqui, não passa nada na Prudente de Moraes, na subida para a barragem. O condutor tem que passar aqui pela Rua Guaicuí e então fazer o retorno ali na Vila Paris e sair mais à frente. A gente veio da Avenida do Contorno, né? Então percebemos lá também, olha só, uma árvore também de grande porte caída, bloqueando a faixa da esquerda, ali bem no encontro com a Avenida Olegário Maciel, próximo ali à Receita Federal, né? Ou seja, o trânsito já está bem ruim por lá, o condutor encontra lentidão, ou seja, só a faixa da direita está acessível aos carros e motos. Também um pouco mais abaixo, ali na Prudente de Moraes, no encontro com a Avenida do Contorno, tem outra árvore caída, desta vez no sentido centro, bloqueando a faixa da direita, diversos cones sinalizando, então o motorista tem que acessar a faixa da esquerda, atravessar o contorno e descer a Rua São Paulo, acessar ali a Praça Marília de Dirceu. A gente percebe por aqui também, pessoal, na Prudente, diversas placas de asfalto foram arrancadas, em alguns locais dá para perceber aqui que a água subiu mais de 1 metro, né? Tem a marca nos muros, ou seja, virou totalmente um rio aqui, a Avenida Prudente de Moraes, com a força da chuva das últimas horas. Eu volto com você no estúdio, Júnior. Obrigado, Cleber Ribeiro. Outro ponto muito atingido pelas chuvas foi a barragem Santa Lúcia, no bairro São Bento. O repórter André Vasconcelos está no local e atualiza as informações. André, os carros que foram amontoados ontem, todos nós vimos, né, no itatiaia.com.br, aqui no nosso YouTube, em decorrência dessa enchente, já foram retirados? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Kátia. Bom dia também ao ouvinte Itatiaia. Já foram retirados, sim, viu? A gente está aqui num ponto, até de carro aqui ontem, durante aquele temporal todo, fizeram vários vídeos, enviaram pra gente dos carros sendo arrastados, amontoados no local, que é uma região acima do local onde está o Clever agora. Aqui é uma região bem alta, não há costume desse lugar ficar alagado exatamente por ser alto, e fica bem ao lado da barragem Santa Lúcia aqui em Belo Horizonte. A gente está mostrando aqui para o público que nos acompanha no YouTube, um dos carros que ainda ficaram por aqui, bem estragado, com muito mato preso, um pouco de água aqui, mas o trânsito já está normalizado no local. As pessoas voltaram ao normal aqui, trânsito fluindo normalmente. A gente está em frente a uma academia bem grande aqui da barragem Santa Lúcia, de onde ontem à noite as pessoas que fazem exercícios físicos ali, viram esse alagamento aqui nesse local, bastante assustador para os moradores, muito susto mesmo. A Defesa Civil que vem alertando todos os moradores da capital. A gente percebe aqui ainda muita água, muita sujeira. Esse carro que ficou aqui preso aqui, foi arrastado, subiu na calçada, mas o restante, todos os carros já foram retirados. Aqui tem muita água, a barragem que contém parte da água que desce para a Avenida Prudente de Moraes, que é um local onde sempre acontecem alagamentos, nos últimos anos sempre aconteceram alagamentos, também aconteceu lá e aqui.
muita sujeira, mas a gente já pode ver aqui na praça, as pessoas voltaram a fazer exercício, muita gente chegando para a academia. A gente fica inclusive em frente a uma escola de mergulho, de onde as pessoas também viram. Mas o trânsito aqui agora é normal, não há notícia de pessoas feridas, mas o alerta da Defesa Civil permanece ao longo de todo o dia para o risco de novos temporais. Ontem conversava também com a turma da Defesa Civil, que disse para ficar atento com locais sinalizados, como a gente vê alguns bueiros na cidade, fitas, zebradas, cones. É sempre ficar atento para não correr risco de vida. Em caso de alerta de temporal, volte para casa, fique em um local seguro. Eu volto com vocês no estúdio. André Vasconcelos, Clever Ribeiro já percorrendo os pontos mais afetados pela chuva nesta manhã de quarta-feira, chuva da noite passada, e a qualquer momento atualizam as informações para a gente. São 6h40 e a nossa reportagem conferiu também o estrago na região Centro-Sul logo após o temporal. Quem ficou no prejuízo lamenta. Segundo a Defesa Civil Municipal, entre as 7 e as 10 da noite, choveu 68 milímetros na regional, mais de 20% do esperado para o mês de janeiro. Uma das cenas mais impressionantes da noite aconteceu na rua Michel Gerra, no bairro Santo Antônio, próximo da barragem Santa Lúcia. Uma enxurrada de água que veio das partes mais altas da cidade carregou diversos veículos que estavam estacionados nessa rua e eles se amontoaram e encheram de água. Quando a reportagem da Itatiaia esteve nesse local, eram 11 carros amontoados e 4 motos presas debaixo de um deles. Várias pessoas que estavam em uma academia ou trabalhando ali perto se assustaram com a velocidade com que tudo aconteceu. Algumas conseguiram tirar os veículos de lá, mas outras tiveram que esperar horas. A Natália Miranda estava com o carro preso nesse meio e conta o que aconteceu. Foi assim, questão de segundos, na hora que o vento veio, trouxe a enxurrada toda da avenida para cá e os carros já vieram arrastando, amontoaram todos aqui. O seu tá no meio de onde ali? Como é que é? O meu tá no último lá, a Saveiro Branca lá atrás. A gente assusta, né, porque é um bem material nosso, a gente vê arrastando, é uma situação bem complicada, mas eu fiquei tranquila porque eu tenho seguro, então a pessoa que estava aqui do meu lado, que é o carro que está entre o meu e o outro, né, acabou de falar que não tem e o dele está com água dentro. Segundo testemunhas que estavam perto da barragem Santa Lúcia, alguns motoristas que estavam dentro dos carros precisaram ser resgatados pelas pessoas. O engenheiro Guilherme Campos ajudou a socorrer uma senhora. Havia várias motos estacionadas. A enxurrada começou a derrubar essas motos e também começou a empurrar os carros que estavam estacionados. Esses carros estacionados começaram a bater uns nos outros, quando nós percebemos que havia uma pessoa dentro de um dos veículos que estava parado na porta da academia. Algumas pessoas se juntaram para fazer um cordão humano e ajudar a senhora a sair do veículo. Quando houve diminuição da chuva, aí eu tentei procurar o meu carro ele estava também, tinha sido movimentado pelas águas. Já no bairro Santo Antônio, na Avenida Prudente de Moraes, quando a chuva deu uma trégua, o cenário era caótico. O tanto de água que caiu trouxe muito lixo e lama para as ruas, carros foram arrastados, árvores caíram, o trânsito teve que ser bloqueado e perto da esquina com a rua Santa Madalena Sofia, um galho bem grande caiu na rua, o motorista de um ônibus tentou desviar e acabou deixando o coletivo preso no canteiro central. O garçom de um bar, Marcelo Borges, viu tudo isso. O ônibus foi tentar desviar para não ficar agarrado no trânsito, porque eu falei, até fui lá e avisei para ele. Desce do ônibus aí, porque tá perigoso. Aí foi tentar desviar da ventania, do jeito que tava, e o galo caiu primeiro. Depois que o galo caiu, ele foi desviar para lá, para sair, para não ficar no trânsito. Agarrou e depois o galo caiu por cima dele ainda. Os passageiros desceram todos. Você estava falando da falta de luz, né? Luz. Como é que fica o bar agora? Só amanhã agora. E a mercadoria? Vai ficar desligado até amanhã. Prejuízo. Ninguém paga, né? Já perto da esquina da Avenida Prudente de Moraes, com a rua Joaquim Murtinho, uma pilha de lixo estava ao lado de um carro que ficou preso no meio-fio. O Daniel Lopes trabalha ali perto e fala que a chuva que caiu ontem foi a pior que ele já viu. Eu vou te falar com você, eu estava na cobertura ali em cima, eu fiquei com medo, porque muita água, viu? Uma água demais. E normalmente acontece isso aqui? Quando tem um pancadão desse aí, contém isso aqui, vira rio, né? Sempre foi isso. Só que eu tô mexendo nessa região que tem uns 40 anos, sempre dá isso aí. Você vê que arrastou o carro, quebrou tudo. Tem esse carro aqui, um Honda Civic, cheio de folha dentro, coitado do rapaz. Coitado, perdeu tudo, isso é PT. E árvore caída também.
Nós temos um tanto de árvore caída, viu? Tem um prédio ali que foi de uma altura só de água. O senhor falou que não via isso desde muito tempo, né? Não, igual essa aqui eu nunca vi, não. Repórter Felipe Quintela. Sinal eletrônico da Itatiaia marca 6h45, depois dessa chuvarada toda, né, que a gente contou essa história toda nesse início do Jornal da Itatiaia, Belo Horizonte entra agora em risco geológico, que é quando aumenta o risco de deslizamentos e desabamentos. Vale lembrar que com chuva forte, qualquer sinal de perigo se proteja em primeiro lugar e ligue também para o 199, que é o telefone da Defesa Civil. O Instituto Nacional de Meteorologia renova o alerta de chuva forte para mais de 400 cidades mineiras. Nas próximas horas, são esperados entre 30 e 60 milímetros e ventos de até 100 quilômetros por hora. Segundo o IMET, há risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As áreas que podem ser afetadas, por exemplo, ficam no Triângulo Mineiro, Zona da Mata, sul e norte de Minas, além da região metropolitana de Belo Horizonte. Agora há pouco, a Defesa Civil colocou a capital mineira em risco de deslizamentos ou desabamentos por causa do temporal de ontem, que arrastou carros, derrubou árvores, alagou casas e deixou milhares de pessoas ilhadas e sem energia. O alerta vale até a próxima sexta-feira. Em apenas 3 horas, choveu mais de 25% do esperado para janeiro. O repórter André Vasconcelos segue na barragem Santa Lúcia, no bairro São Bento, região centro-sul da capital, uma das regiões mais afetadas pelo temporal. André, qual que é a situação de momento por aí, hein? É isso aí, Kátia. Permaneço aqui na rua Michel Gerard, na barragem Santa Lúcia. Foi aqui onde vários ouvintes gravaram vídeos e enviaram para a Rádio Itatiaia, mostrando vários carros sendo arrastados, um cenário de muita destruição, muito susto para todo mundo que estava aqui na hora daquele temporal de ontem à noite. Esse é um local mais alto da região do Santa Lúcia, onde não há costume de ver alagamentos. No entanto, à noite de ontem, a chuva caiu muito forte e, por isso, arrastou vários carros, como os nossos ouvintes enviaram para a gente. Agora aqui, trânsito já normal, os carros passando normalmente, várias pessoas já praticando exercícios físicos, tem uma academia aqui na frente, uma escola de mergulho. O que ficou aqui no local, como a gente vai mostrar para o nosso público do YouTube, foi esse carro aqui, ó. Um Fiat Uno que foi arrastado, o dono não teve condições de retirar o carro, que acabou ficando aqui já em cima da calçada, totalmente estragado do lado de dentro dele, muita lama, muito barro. No entanto, o restante já foi retirado. Vieram muitos reboques. As notícias que a gente tem de ontem são de que houve até um congestionamento de reboques aqui na região do Santa Lúcia. Bem em frente a esta escola de mergulho e logo ao lado uma academia de ginástica. Quem trabalha aqui é o Carlos, que eu vou conversar com ele. Carlos é um funcionário da Pratique aqui. Ô Carlos, você estava aqui na hora da chuva? No momento eu já tinha largado, mas foi muita chuva, forte chuva, muitos carros arrastados. E também o pessoal não colabora, né? Você vê aí, ó, garrafa PET, plástico, papelão, mas foi isso aí, foi muita chuva, arrastou moto, carro. A gente está vendo aqui que ainda tem muita lama espalhada pela rua, muito barro, partes de árvores, galhos de árvores. Aqui é uma região de muitas árvores, caiu tudo no chão, juntando com esse lixo que você falou. Naturalmente pode ter entupido alguma dessas bocas de lobo aqui, desses bueiros. A água subiu e não teve jeito, vários e vários carros arrastados aqui nessa região do bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte. Agora, ô Carlos, as pessoas que estavam por aqui na hora ficaram muito assustadas, chegaram a conversar com você também, que foi um pânico muito grande, né? Porque quando a água sobe, o medo é sempre grande. Não, foi um pânico e conversaram com os colegas meus, né, de trabalho, porque minha hora já tinha largado, mas os meninos mandaram o vídeo para mim, foi um negócio tenso mesmo, muita água mesmo. A gente continua acompanhando os estragos da chuva, o resultado desse temporal dessa terça-feira, trazer para você daqui a pouquinho aqui mais informações. Para a turma do YouTube, a gente também traz imagens mostrando tudo o que aconteceu, os resultados desse temporal na nossa capital mineira e também na região metropolitana. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, André Vasconcelos. Também na região Centro-Sul está o repórter Clever Ribeiro, que atualiza as informações sobre os estragos provocados na Savassi. Não é isso, Clever? Exatamente, viu, Júnior? Confirmando 7h08. Antes de falar, o cenário aqui de momento, a Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou agora há pouco, então, o acumulado de chuva das últimas 12 horas, até 7 da manhã de hoje. Vamos lá.
A região oeste de Belo Horizonte foi a que mais choveu, pessoal. 91,6 milímetros, dados atualizados, ou seja, 27% do esperado para o mês de janeiro. Logo em seguida, a regional Pampulha, 79,4 milímetros, 24% do esperado. Depois a região Centro-Sul aqui de Belo Horizonte, 71 milímetros, 21%. Lá em Venda Nova, 60 milímetros, 18% do esperado para o mês. E, por fim, a região leste da capital, com 57%. Nesse momento, falamos aqui da Avenida Professor Moraes, bem esquina com a Avenida do Contorno. E a gente saía, pessoal, lá debaixo da Prudente de Moraes e subimos a Contorno aqui, um trecho pequeno, e nós contamos pelo menos 4 árvores de grande porte caídas, né? Tanto na faixa da direita, na faixa da esquerda, tanto no sentido Savassi como no sentido Contagem, dificultando mesmo, né? Bloqueando o trânsito aqui para o condutor que circula na região Centro-Sul. Aqui na Avenida Professor Moraes também foi registrado alagamento, inclusive alguns vídeos que circularam nas redes sociais ontem. Funcionários, né, do Rei do Pastel lá em cima, esquina com Contorno, Professor Moraes, tiveram que retirar as cadeiras às pressas, porque senão a enxurrada, né, ia levar todo o material de trabalho deles. Na Avenida Prudente de Moraes, lá embaixo, um pouco mais cedo também ontem, um poste atingiu um ônibus. Também 2 carros ficaram submersos bem em frente ao posto de gasolina ali da Petrobras, e foi neste local em que os homens saíram nadando na Avenida Prudente de Moraes devido à enxurrada, à enchente. A gente está acompanhando aqui, tem muito lixo espalhado pelo chão, galhos de árvores, placas de asfalto. E um pouco mais cedo também a gente conversava com moradores lá do bairro Santo Antônio. Centenas de casas no bairro estão sem luz. A Avenida Prudente de Moraes com diversos sinais apagados, ou seja, a situação ficou bem ruim devido ao temporal de ontem. Eu volto com você no estúdio, Kátia. Obrigada, Clever. Em Nova Lima, a BR-040 é totalmente liberada após um trecho ficar alagado no sentido Rio de Janeiro. A forte chuva também provocou problemas na BR-040, na altura da cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Por volta de 7h30 da noite, um temporal atingiu o local, causando o fechamento da BR-040. O congestionamento chegou a atingir 7 quilômetros no sentido Rio de Janeiro e também provocou transtornos para os moradores do bairro Vale do Sol, na cidade da Grande BH. De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho, a pista precisou ficar totalmente interditada na altura do quilômetro 562 para avaliação da pista pela Defesa Civil de Nova Lima e do Corpo de Bombeiros. Procurada pela Itatiaia, a Prefeitura de Nova Lima informou que, a princípio, o alagamento na BR-040, próximo ao trevo que dá acesso à BR-356, foi devido ao grande volume de chuva. Não houve vítima. A via ficou interditada de maneira preventiva. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros chegou a informar que uma tromba d'água pode ter atingido a região. Ainda ontem à noite, as autoridades competentes informaram que a BR-040 foi liberada para os motoristas e permanece desta forma nesse momento. Repórter Mardélio Couto.